Olá, pais! Vocês têm dúvida com relação ao seu filho ter o intestino preso? Meu nome é Gleison, eu sou médico pediatra e hoje eu vou falar sobre constipação. O que é o intestino preso? O intestino preso é chamado de constipação intestinal. A constipação intestinal não é bem uma doença, ela é mais um sintoma. Por que acontece a constipação? O intestino ele faz um movimento que a gente chama de movimento peristáltico, que é o seguinte: a gente imagina o intestino como um tubo, que de fato ele é. Esse tubo, para empurrar o alimento e depois as fezes para frente, ele vai apertando de uma pontinha até a outra, e conforme ele vai apertando, o conteúdo dentro do intestino vai indo para frente. As pessoas que têm constipação, elas têm esse movimento, essa motilidade intestinal um pouco mais lenta. Isso faz com que elas tenham uma predisposição a ficar com o intestino preso. Ou seja, quais são os sinais, né, para a gente saber? São pessoas, no caso, vou falar das crianças, que não vão no banheiro todo dia para fazer cocô, ou mesmo que elas possam ir todo dia fazer cocô. Esse cocô, essas fezes saem em bolinha, que a gente chama de síbalos. Às vezes um monte de bolinha junto, que é um cocô bem duro. Outro sinal que a gente pode perceber é quando as fezes são muito calibrosas, é um cocô bem grandão, que às vezes você vai olhar no vaso e fala, mas como é que um cocô desse tamanho saiu de dentro do meu filho? Desproporcional para o tamanho dele, um cocô maior do que de adulto e que às vezes chega até a entupir a privada. Isso fala a favor de constipação também. Crianças que se queixam de dor para evacuar, porque esse cocô, se ele é muito grandão ou se ele está saindo em bolinha, muito endurecido, ele dói para sair, então a criança reclama quando ela vai para o banheiro fazer cocô. Outra coisa é a criança, ela acaba tendo o que a gente chama de atitude retentora. Você pode perceber, se você perceber isso no seu filho, certamente ele está ficando constipado. Que é quando você percebe que ele está querendo fazer o cocô, mas ele segura. Ou porque a brincadeira está interessante e ele não quer parar de brincar para fazer o cocô, ou ele está fazendo uma atividade que chama a atenção dele, ele não quer interromper aquela atividade para fazer cocô, eles acham chato ter que ir fazer cocô. Ou ele tem medo de fazer cocô, porque se ele já está constipado e ele já tem essa dor para fazer cocô, ele não vai parar de fazer uma brincadeira que ele está gostando para ir fazer cocô, ainda sabendo que ele vai ter dor. Então ele tem essa atitude retentora, ele segura. E você percebe isso. E algumas crianças, essa atitude retentora, ela parece como um ritual. Então, seu filho, por exemplo, ele vai para trás do sofá, ele fica encolhidinho, fica fazendo força, de repente ele levanta como se nada tivesse acontecido e continua a brincar. Nessa hora, ele segurou ao máximo a vontade de fazer cocô. Então, não é infrequente a gente ver esse tipo de ritual. Quais são as complicações que a constipação pode trazer? Eu gosto de deixar claro o seguinte: em primeiro lugar, a constipação não é uma doença grave. Tem mãe que me pergunta, eu fico preocupada se esse cocô ficar preso, ele pode ter câncer no intestino ou ter uma coisa mais grave. Não tem essa evolução para maior gravidade. Porém, é uma coisa que atrapalha muito a nossa rotina e o nosso bem-estar. Então, esse incômodo é muito ruim para a criança. Então, pode aparecer, por exemplo, como dor abdominal recorrente. Quase todo dia, seu filho reclama que está com dor na barriga e você não sabe o que ele tem. Às vezes já passou em vários médicos e os exames dão normais, e aí você fala, mas de onde está vindo essa dor na barriga? E ela pode estar relacionada com a constipação intestinal. Por conta das fezes calibrosas, esse cocô grandão, a criança pode ter problemas com o orifício anal. Então pode ter, por exemplo, uma fissura anal, um machucadinho na região anal. Esse machucadinho pode infeccionar, então ele pode acabar tendo um abscesso nesse local. Isso é uma coisa ruim de acontecer. Tem tratamento, mas é uma complicação bem chata. Ele pode
pode acontecer quando esse nível da constipação está maior. E é uma queixa muito frequente que a gente pega no consultório, e certamente alguma mãe algum pai, mãe que estão me assistindo, algum cuidador, vai ter vivido essa experiência ou pode estar vivendo. Seu filho começa a fazer, já está desfraldado, já é uma criança maiorzinha, mas começa a sujar a cueca de cocô. Aí você vai tirar a cuequinha dele e tá com um cocôzinho mole na cueca. E aí é normal que essa mãe ainda dê bronca no neném, na criança, agora que você tá grande, você tá fazendo cocô na calça de novo. E a gente nunca pode fazer isso, porque isso é chamado de escape fecal. Antigamente, em inglês, a gente chamava de soiling. Essa criança está com o intestino tão preso, tem tanto cocô preso dentro da parte final do intestino, lá no reto, que ele não percebe mais que ele tem aquele tanto de cocô e ele já acaba não tendo estímulo quase para fazer o cocô. Então o cocô mais molinho que está chegando de trás passa no meio desse cocô mais duro e vaza pela região anal. Então ele tem de fato um escape desse cocô e ele não percebe que ele está perdendo esse cocô. E aí, além de tudo, ele está passando por isso, ele acaba tomando uma bronca. Então, se seu filho está passando por isso, a primeira coisa, não dê bronca nele. Ele, de fato, quando ele fala que ele não está percebendo que ele está perdendo esse cocô, ele está falando a verdade, ele não está percebendo. E a gente precisa tratar isso porque, nesse caso, ainda tem uma questão social envolvida que é muito importante. Seu filho pode... Ele tendo esse escape fecal pela falta de tratamento, na escola ele vai começar a perder cocô na cueca e ele pode começar a ficar com a fama do cagão da escola. Porque cheira, e é um cheiro forte, porque são fezes que estão paradas lá faz bastante tempo. Então ele pode começar a sofrer até bullying por isso. Eu tenho muito dó, porque ele está com um problema de saúde que não está sendo diagnosticado e não está sendo tratado, e ele ainda vai sofrer bullying por isso na escola e ainda tomar bronca em casa. Eu tenho muito prazer de tratar esse tipo de doença porque eu sei que o impacto na vida da criança é muito grande, é muito grande. E por último, quando o intestino está muito preso mesmo, esse intestino preso pode se mostrar como perda urinária. Não é infrequente que eu receba pacientes no consultório que a queixa da mãe é que o menino ou a menina começaram a escapar xixi na roupa. Então começaram a ter escape de xixi. E aí, é claro, a mãe pensa numa infecção urinária e de fato a gente tem que descartar isso, mas a primeira pergunta que eu faço quando eu pego esses pacientes é: como que funciona o intestino? E aí eu faço a pergunta para tentar descobrir as coisas que eu falei no começo. Seu filho faz cocô todo dia, como sai o cocô dele, ele tem dor para fazer cocô, você percebe se ele segura para fazer cocô. E quase sempre as respostas coincidem com uma constipação. E essa não é a queixa da mãe, a queixa dela é que o seu filho está perdendo xixi. E por que ele perde o xixi quando o intestino dele está muito preso? Porque ele acaba tendo uma coisa que chama síndrome das eliminações. E o que é isso? Nem todo mundo faz esse diagnóstico, mas é muito importante que a gente faça. A região do períneo, que é aquela parte de baixo ali, entre a vagina e o ânus, ou entre o pênis e o ânus, que é o assoalho pélvico que a gente fala. Por conta da constipação e da criança fazer tanta força para segurar o cocô, aquela musculatura começa a ficar muito enrijecida. E aí, quando essa musculatura fica com o tônus aumentado, eles começam também a ter dificuldade para relaxar essa musculatura para fazer o xixi. Se a gente parar para pensar, cada vez que a criança está segurando para fazer o cocô, ela também está segurando para fazer o xixi. E aí essa bexiga começa a ficar tão cheia e ele ter tanta dificuldade para fazer o xixi,
que a criança começa a perder o xixi por extravasamento. A bexiga está tão cheia que começa a vazar pelo ladrão e aí acaba molhando um pouco a calcinha ou a cueca de xixi. Para a gente tratar a síndrome das eliminações e para a gente parar com essa perda de diurese, a gente tem que fazer um tratamento efetivo da constipação, porque é a constipação intestinal que está causando essa perda de urina. E aí uma coisa que ainda pode agravar esse quadro de perder o xixi, além do aumento do tônus da musculatura perineal, é que imagina que a gente está vendo alguém de lado. O reto é o tubinho que é a porção final do intestino, ele passa aqui atrás, essa pessoa está olhando para lá. A bexiga está aqui na frente. Se esse reto tem muito cocô, ele aperta a bexiga de trás para frente. Então a bexiga acaba comportando uma quantidade menor de xixi. Cada vez que a criança faz o xixi, ela pode não fazer totalmente o xixi até o fim. Então já traz essa piora anatômica vesical, que é da bexiga, mais o aumento do tônus do períneo faz com que essa criança desenvolva a síndrome das eliminações e que a queixa mais frequente é perda de diurese. Como que é o tratamento para constipação? Quase sempre, crianças que têm esse nível maior de constipação, só o tratamento dietético ele não é o suficiente, não costuma ser o suficiente. Claro que a alimentação saudável e a ingesta adequada de fibra é muito importante, mas a maior parte das pessoas acham que só fazendo a criança aumentar a ingesta de fibra vai tratar o intestino dela. O que eu vejo na prática é, nesses níveis mais avançados de constipação, não é o suficiente só o aumento de ingesta de fibra. E aí vou tentar explicar aqui por que a fibra ajuda o intestino a funcionar, isso todo mundo sabe e é verdade. Como a fibra não é digerida, quando ela chega e junta ali no cocô, ela acaba puxando água para dentro, de fora do intestino para dentro do intestino, e essa água acaba deixando as fezes um pouco mais amolecidas. E elas aumentam de volume, mas elas ficam mais macias. Esse aumento de volume das fezes macias faz um estiramento do intestino que ajuda ele a apertar mais forte e fazer o peristaltismo para frente. E como as fezes não estão ressecadas, é mais fácil de mandar esse cocô para frente. Essa é a importância da nossa saúde intestinal, da parte de constipação, de tratamento de constipação, a gente fazer a ingesta de fibra. Mas, além da ingesta de fibra, é importante a gente estimular a atividade física da criança, porque qualquer atividade física externa, e brincar, e correr, e andar de bicicleta, a atividade física é um estímulo para a movimentação maior do intestino, para o aumento do peristaltismo. Então, criança que fica lá socada no celular, parada no sofá, se ela tiver uma motilidade intestinal diminuída, ela tem uma maior chance de ficar constipada. Crianças que brincam fora têm uma vida mais saudável. Outra recomendação que a gente dá, posicionamento para fazer cocô. É normal que a gente coloque a criança para fazer cocô no vaso e que ela fique com a perninha pendurada. E ela fica se segurando na lateral, porque o vaso é grande para ela, e ela faz o cocô lá. Isso não é indicado. Qualquer pessoa, a melhor posição para se fazer cocô é, primeiro, estar com o pé apoiado em algum lugar. E por que muitas mães me falam, doutor, mas você prefere o pinico ou o redutor de vaso? Porque o redutor de vaso é muito mais fácil para mim. De fato, o redutor de vaso é muito mais fácil. Mas em crianças pequenas, eu recomendo o pinico, fazer cocô no pinico e não no redutor de vaso. Por quê? Pensando só no apoio dos pés, o redutor de vaso ele tem um apoiozinho do pé e ele vai ficar apoiado. Mas quase sempre a criança vai ficar como a gente fica no vaso, com a perninha reta aqui e dobrando o joelhinho para baixo. Essa não é a posição ideal para evacuação. A posição ideal para evacuação é como se a gente tivesse de cócoras. A perna não reta só aqui, mas a perna mais para cima. Quando a perna fica mais dobrada para cima, as duas pernas, o que, por exemplo, a criança vai ficar quando ela vai usar o pinico para fazer cocô, isso
ajuda, além da musculatura da pelve, ajudar na evacuação, o ângulo do reto com o sigmoide, que são duas porções finais do intestino, ele que é mais ou menos fechado assim, ele acaba ficando mais aberto, então isso facilita a evacuação. Até nós adultos, idealmente, deveríamos colocar um banquinho perto embaixo na frente do vaso para a gente usar. Aqui em casa a gente até tem, ó, esse banquinho. Então, eu e a minha esposa e as minhas filhas, que estão maiores agora, a gente coloca o banquinho embaixo e apoia a perna quando vai usar o vaso sanitário. Para a criança menor, o pinico faz esse papel, porque o pinico, por ser baixinho, ela apoia o pé no chão e isso já melhora. E a última orientação de hábito para a gente melhorar a evacuação da criança é fazer com que a criança tenha paciência para ficar um tempo fazendo cocô. Eles têm o hábito, e que é da vitalidade da criança, que fez um pouquinho de cocô, melhorou a vontade, eles levantam, já se limpam e querem sair, ou chama a mãe para limpar e já quer sair para ir brincar. E isso acaba causando a evacuação incompleta. Se a criança não faz o cocô completo toda vez que ela vai fazer o cocô, aquele pouco que sobra vai se somando ao outro dia, e isso causa um tipo de constipação, o que é muito ruim. Então, cada vez que a criança fizer cocô, a hora que ela falar que terminou, você percebeu que foi muito rápido, você tem que falar: calma, filho, fica mais um pouquinho, vamos ver se não tem mais cocô para vir. Com as minhas filhas, eu e a minha esposa, a gente sempre brincou e deu muito certo. Tipo, elas faziam o cocô e faziam um pedacinho do cocô e já queriam sair. E a gente falava: calma, saiu o cocô papai. Vamos esperar sair mais a mamãe e os filhinhos. E aí elas esperavam para ver se vinha o mais cocô, que era a mamãe e os filhinhos, e vinha. Então a gente sabia que elas tinham tido uma evacuação completa. Esse é o ponto final que é importante. Passando daí, a gente vai para o tratamento medicamentoso. Eu não vou entrar em detalhe dos tratamentos medicamentosos que a gente tem, mas eu quero deixar bem claro que a gastroenterologia pediátrica moderna usa medicações via oral. Não é recomendado, segundo os guidelines, a gente usar como primeira opção medicação via retal. Que é a primeira coisa que as pessoas pensam: vou pôr um supositório, vou pôr um mini-lax. Não é recomendado que a gente use medicação via retal. Tratamento moderno de constipação, medicação via oral, exclusivamente. Para eu dar uma geral, como funcionam essas medicações? As medicações para o tratamento de constipação atualmente, elas são muito seguras e elas podem ser usadas durante o tempo que a gente precisar. Não tem muito restrição com relação a tempo de tratamento. Cada resposta é individual para cada paciente. Essas medicações, no geral, são conhecidas como laxantes osmóticos. Eles funcionam como a fibra, mas é como se fosse uma superfibra. Então você toma a medicação, ela não é absorvida, ela junta no cocô, ela puxa a água para dentro do intestino, como as fibras fazem, e isso melhora o hábito intestinal. Mas elas têm um poder osmótico, que é esse poder de puxar água, muito maior do que a fibra, num volume menor. Eu brinco com as mães no consultório, eu falo: esse sachêzinho é o equivalente se ele comesse um pé de brócolis inteiro por dia. Mas cada caso é um caso e o seu pediatra tem que avaliar melhor qual é a medicação e qual é a dose dessa medicação mais indicada para o caso do seu filho. Então, esse é um resumo geral da constipação. Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas que vocês possam ter tido previamente. Se o seu filho está passando por isso, eu sugiro fortemente que você procure o seu pediatra para ele ser melhor tratado. Se o seu filho está passando por isso, ou você conhece alguém que está passando por isso, é importante que você saiba que é necessário procurar um pediatra para o tratamento
E eu gostaria que você deixasse aqui embaixo nos comentários se você tem alguma dúvida, se você passa ou passou por isso, ou se você conhece alguém que passou por essa situação. Se você quer continuar descomplicando sua rotina com seus filhos, deixa um like, considere se inscrever no canal e se você quiser continuar recebendo mais dicas como essa, ative o sininho das notificações. Até mais!